Amados, cumprimento a todos com a paz de Jesus Cristo, né? Amém. Um pouco mais de retorno ao Davi, por gentileza. E desde já pedir aos irmãos para que possam abrir as Sagradas Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, versículo 14, 15 e 16. Davi, tem como dar um pouco mais de retorno, por favor? Não está muito debilitado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Amém, amados? Podemos ler? Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Amém, amados? Glória. Eu devo citar para a gente isso. Aleluia. Aleluia. Amados, aproveitando esse mês, daqui a pouco também o cenário teológico, né, que é o mês da eclesiologia, e o Espírito de Deus tem concedido, né, oportunidades, também o nosso pastor Reginaldo, que é o reitor do nosso seminário, ministrar em cima dessa matéria, orando a Deus e sentir a direção de ministrar em cima desse texto. E quando nós falamos de doutrina está falando de ensinamento, e para mim o ensinamento ele é uma comida sólida, mas uma comida que nós mastigamos de uma maneira mais devagar, para extrairmos de uma forma mais objetiva, né? Todo o seu conteúdo, todo o seu alimento, toda a sua instrução, para que possa nos levar à reflexão daquilo que Deus ele quer de nós, daquilo que estamos fazendo para Ele de bom, e que possamos permanecer naquilo que Ele tem se agradado de nós, e também melhorarmos naquilo que precisamos ajustar, até porque a vida ela é feita de uma melhoria contínua, e a melhoria contínua ela faz parte de um processo de uma qualidade de vida que buscamos ter em Cristo, sempre na direção e na visão do Espírito Santo, porque sem isso Deus jamais irá se agradar de nós, ou da nossa conduta, do nosso pensamento ou do nosso sentimento. Amém, amados? Quando olhamos essa epístola, nós podemos ver a preocupação do nosso Deus em direcionar escritores, principalmente dentro do Novo Testamento, né, dos 27 livros que foram escritos, nós enxergamos 21 livros sendo tratados como livros doutrinários. Nós vamos ver pelo menos 13 que são tratados como livros paulinos, que são direcionados pelo apóstolo Paulo, 9 direcionados à igreja e 4 direcionados a 3 evangelistas, como Filemão, Tito e o próprio Timóteo, que nessa carta também pode ser visto como uma carta pastoral, porque aqui ele exerce uma função de liderança, comando, direção na igreja de Éfeso. E nós também podemos ver também 8 cartas que são tratadas de cartas gerais. E dentro dela nós não vamos ver especificada a um povo diretamente, como é a carta aos Coríntios, que é direcionada à igreja aos Coríntios, a carta aos Romanos, que é direcionada à igreja em Roma. Essas cartas elas são tratadas de cartas universais, porque ela é direcionada à igreja de uma maneira total, de uma maneira plena. Mas dentro disso, dentro desses livros, nós vemos a importância do Espírito Santo de Deus em direcionar e preparar a sua igreja, mais trazendo em conta que todas essas cartas elas foram escritas em momentos de grandes dificuldades, a qual a igreja vivenciou. O Evangelho ele se iniciou, o Evangelho se desenvolveu, o Evangelho ele cresceu, progrediu e ele expandiu em momentos adversos, em momentos de grandes perseguições, em momentos de grandes sofrimentos, em momentos de mártires,
de cristãs que defendiam a causa, que vivenciaram a causa e que morriam com alegria, com prazer, com regozijo, com esperança, porque todo cristão ele tem a concepção que a nossa vida aqui é uma vida limitada e o que está aqui não determina o que nós iremos encontrar nos céus de glória. Aqui nós vivenciamos um período limitado, mas a nossa esperança que está no nosso coração é sempre estarmos ao lado de Deus. Vivenciamos nos lugares celestiais, dotados de glória, alegria, riquezas, magnificência, bondade, amor, espiritualidade de uma forma completa e total. E quando nós olhamos essa primeira carta aos Timóteo, Paulo aqui ele está escrevendo aproximadamente no ano 63, ano 64 depois de Cristo, no domínio do imperador Nero, que foi um dos maiores perseguidores do cristianismo. E quando Paulo ele enxerga esta carta, enxerga Timóteo, uma das coisas que me chama a atenção dentro desse estudo é ver que Paulo aqui ele está caminhando para o final da sua trajetória, para o final do seu ministério. E todos nós, diante de Deus, nós temos um tempo e um trabalho a realizar nesta vida, amados. Nós, na vida terrena, na vida literal, nós temos um prazo de validade. E os acontecimentos vão mostrando isso. As enfermidades, a doença, o tempo, as situações que estão à nossa volta. Mas Paulo ele me dá um exemplo de uma pessoa que tinha comprometimento com aquilo que Deus o entregou. O que é que você quer dizer com isso, presbiteriano? Paulo ele tinha tudo contra a sua vida: as perseguições, as prisões, os açoites, muitas vezes as suas necessidades, a sua saúde debilitada, e o doutor evangelista Lucas vai acompanhar uma boa parte do seu ministério. Paulo ele tinha várias situações, e até o seu apostolado, amados, foi em momentos de grande confronto, porque os próprios discípulos de Jerusalém, que se tornaram apóstolos, no início não aceitaram o seu apostolado, mas o tempo, e mais do que isso, o próprio Deus, demonstrando através de evidência, através das suas mensagens, e dos milagres, sinais, maravilhas que Deus realizava na vida de Paulo, confirmou a sua chamada e o seu ministério. Então, quando Paulo ele escreve a Timóteo, Paulo ali ele estava dando uma instrução como alguém que tinha firmeza, como alguém que tinha convicção, como alguém que tinha experiência daquilo que ele estava falando. E se a gente for utilizar naqueles dias atuais, Deus ele levanta, tem levantado pessoas para ser referências para os seus servos da terra. Quando eu vejo, por exemplo, o pastor Florentino, que hoje está aqui, está com 87 anos, pastor? 87? 89 depois de amanhã? Não, o pastor Florentino depois de amanhã vai fazer 89 anos. Caminha aí, se Deus quiser, eu creio que ele vai passar dos 100 anos, firme, forte, cheio da graça do Espírito de Deus. Então, quando nós, como obreiros mais novos, que estamos no início da trajetória, eu estou com 34, então o pastor Florentino tem idade de ser meu avô, vamos colocar assim, né? Nós olhamos, observando estes homens que batalharam, que têm uma trajetória dentro do caminho de Deus, amados, isso nos alegra o nosso coração, porque nós vemos o que homens como o pastor Florentino e como outros pastores, líderes, vivenciaram, passaram, trabalharam, lutaram para alcançar um objetivo. E você vê que o tempo passa, o cansaço vem, as perseguições são grandes, mas há uma alegria que nos fortalece, que nos dá ânimo e que nos faz prosseguir em frente. É a chamada que Deus nos confiou. E uma das coisas que me fortalece no coração, amado, quando eu olho para esses homens aqui que venceram tantas coisas, me dá vergonha de chegar em cima de um culto, ou em cima de uma pregação, ou diante de alguém, e não anunciar aquilo que Deus fez pela minha vida, amados. Por isso que toda vez que eu estou com algum problema, ou com alguma dificuldade, ou com alguma situação, outra da minha vida, eu jamais penso em retroceder, eu jamais posso pensar em voltar atrás, e jamais posso deixar de fazer aquilo que Deus me confiou, ou que Deus nos confiou, porque nós recebemos uma grande dádiva da parte de Deus.
E isso nos serve como um despertamento espiritual, amados, para que nós possamos prosseguir, avançarmos e realizarmos até o último dia o que Deus tem preparado para nós. Então eu creio que até a última instância, pastor Florentino, nós só somos defuntos quando nós estivermos dentro do caixão, onde Deus nos colocar e onde Ele nos preparar, nós somos um instrumento para a realização da sua boa, perfeita e agradável vontade, amém? Então quando nós olhamos Paulo, o que é que Paulo está dizendo? E o tema está dentro do assunto que é proposto: discipular e doutrina. Quem é que precisa ser discipulado, amados? Alguém que está em preparo. E por mais que Timóteo aqui estivesse exercendo uma função de liderança, todos nós, e mesmo aqueles que têm um nível, um grau maior de experiência, nós estamos sempre sendo discipulados por Deus. Ninguém chegou ao estado de perfeição que não possa aprender, que não possa evoluir e que não possa aprimorar. Isso faz parte do contexto cristão. E Paulo aqui, dentro dessa concepção, Paulo está recebendo a orientação de Deus através do seu Espírito, e ele está direcionando a Timóteo, que é o pastor em exercício da igreja de Éfeso. Paulo, quando instrui Timóteo, Paulo ali não está depreciando a vida de Timóteo. Paulo ali não está inferiorizando o ministério de Timóteo, não, pelo contrário. Paulo ele reconhece a chamada, a capacidade, o potencial que existe em Timóteo, mas como um mestre, como um mentoreador e até como um pai espiritual, Paulo ele está ali conduzindo, orientando e dando as suas últimas instruções, compartilhando os seus últimos ensinamentos, como no dia de hoje o nosso pastor Reginaldo, o pastor presidente, também compartilha conosco, o pastor Edson também, que é também um dos pastores do nosso ministério, também compartilha as suas experiências de ministro, e entre ambas as partes. E uma das coisas que me chama a atenção é a forma como Paulo ele direciona a Timóteo. Porque ele diz assim, no versículo 14, eu não vou estar explicando outros versículos por causa do tempo, mas vou dar um panorama de maneira bem objetiva. Ele diz assim, ó: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Qual é o propósito aí de Paulo? Paulo ele escreve, mas o papel fundamental de Paulo não é só a orientação à distância, mas ele está presente de maneira pessoal, conversando, compartilhando experiências e ensinamentos para com esse jovem líder. Paulo aqui, ele tem esse jovem como seu discípulo e como líder da igreja de Éfeso. E ele tem a preocupação porque ele enxerga que a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Deus vivo, ela é feita de pessoas. E pessoas têm qualidades e também têm defeitos, têm características diferentes uma da outra. E qual foi uma dessas preocupações? Em primeiro lugar, a organização da igreja. Porque uma igreja bem organizada, amados, ela tanto vai influenciar os que estão dentro, no seu comportamento, na sua forma de chegar, na sua forma de lidar, e também influenciar no amanhã como esse obreiro vai se comportar, porque para termos bons liderados precisa ter bons exemplos, bons ensinamentos, e para ter essa boa influência, o comportamento no culto, porque uma das características que Paulo vai trazer é mostrar à igreja que a igreja tem Deus que zela por um padrão, que zela por um procedimento, um Deus que requer de nós um culto racional, um culto com entendimento, não é culto de louco, mas é culto com consciência a quem nós servimos. Aleluia. E a quem nós estamos adorando. Nós vamos ver os requisitos que ele vai trazer para os bispos, que são os supervisores, os presbíteros, que estão na função ali de liderança e coordenação da igreja, e também para os diáconos, que eram os ministros auxiliares. E aí ele vai dizer assim, ó: esperando ir ver-te em breve. O que é que Paulo demonstra, amado, nesse comportamento? Um cuidado pastoral. Por quê? Paulo ele olha ali com um olhar de preservação, não só pela vida de Timóteo, mas pela vida daqueles que estão sendo liderados pelo próprio Timóteo. Porque assim como Paulo era exemplo para Timóteo, Timóteo tinha que ser um bom exemplo para a igreja.
E dentro dessa perspectiva, amados, nós observamos pessoas e somos observados. Assim como nós esperamos ver bons exemplos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também precisamos ser bons exemplos, porque se eu cobro aquilo que eu não vivo, diante de Deus, diante das pessoas, eu vou aparecer como o quê? Como um hipócrita, ou alguém que está com a vida debilitada. Isso não quer dizer, amados, que eu não possa errar ou falhar com alguém em alguma circunstância, alguma situação, porque nós somos seres imperfeitos. Mas aquele que serve a Deus está sempre em constante aperfeiçoamento, até o dia que nos encontrarmos diante do Senhor e nos tornarmos um varão perfeito. Quando vai ser isso, amados? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Quando o corruptível se transformar em incorruptível e o mortal se transformar em imortal, ali nós alcançaremos o estágio de perfeição. Nós vamos ver também nessa expressão de Paulo o desejo de visitar Timóteo pessoalmente. E aí eu entendo uma visão pastoral que Paulo ele tinha um anseio e a preocupação de estar próximo, de estar perto, porque quando eu estou perto, o meu olhar de observação ele se torna mais criterioso e ao mesmo tempo o meu apoio, a minha reação, ela se torna mais rápida para intervir nas situações que eu estou em volta, diferente de eu só ouvir e não saber e não ver o que está acontecendo. Quando eu vejo, eu tenho ciência de tudo e de todos. Então, o meu toque, a minha fala, a minha sensibilidade, a minha reação, ela vai ser uma reação mais precisa, principalmente se eu estou na virtude do Espírito de Deus, que é o que capacita os seus servos para a direção da sua obra, acompanhado do ministério, porque a igreja, ali dentro da sua condução, as decisões eram tomadas em comum acordo, não apenas por uma decisão autoritária. Lógico que há situações dentro da igreja que Deus ele vai falar especificamente com o pastor e vai direcionar e vai instruir, coisas que às vezes não vai falar com o liderado. Mas quando as decisões são tomadas compartilhadas, a tendência é alcançarmos um resultado melhor, um resultado maior, porque nós vamos ter ciência de tudo que está acontecendo. Isso mostra qual é o papel dessa demonstração, dessa característica. Complementar que a palavra não substitui a presença pastoral. Uma coisa não está separada da outra, pelo contrário, uma coisa se unifica. Tanto a palavra quanto a presença, Nath, elas são importantes. A presença no sentido de ter um direcionador, de ter alguém para o discipulamento. E a palavra, para que ela possa alcançar o objetivo proposto debaixo da direção e da condução do Senhor. Amém, amados? Os irmãos conseguem entender? Amém? Vamos lá. Então, Paulo aqui, dentro da sua condução, ele está apresentando normas para a vida e para a organização da igreja. O que é ter vida, amados? Ter vida é ter respiração. Ter vida é ter ação. Ter vida é ter direcionamento, porque o contrário de não ter vida é andar em caminhos de morte. Se eu ando em caminho de morte, o que é que me espera, amados? Juízo eterno. O que é que me espera? O inferno. Mas se eu tenho um caminho de vida, e essa vida vem da parte de Deus, eu tanto consigo andar fortalecido, e consigo também fortalecer através da boa influência aqueles que estão à minha volta. Então isso é um ponto que nós temos que ter essa consciência. O que eu tenho me enchido? O que eu tenho buscado? Tem me feito bem? Tem me trago bons resultados? Deus tem se agradado de mim? Porque a preocupação de Deus, amados, e quando nós olhamos o aspecto espiritual, não podemos olhar de forma individual. Eu estou bem, e numa linguagem bem chula, e o resto se exploda. Não. Eu estou bem, e vou ficar mais feliz ainda se aqueles que estão à minha volta
usufruírem, gozarem, desfrutarem da mesma dádiva que eu alcancei. Então você vê, tanto no comportamento dessa liderança e no comportamento do Espírito de Deus, uma preocupação no todo e não apenas com uma pessoa exclusiva. Esse é o papel da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos essa concepção, nós entramos no versículo 15, que diz assim: mas se tardar, ou seja, se acontecer alguma situação que eu não possa estar presente, vocês não poderão dizer, ou Timóteo não poderá dizer, que eu não instruí, que eu não ensinei vocês. Uma das coisas que eu aprendo até com o próprio Deus, que Deus não manda ninguém para uma situação, para um campo de batalha sem instrução, amados. Alguém que está sem instrução é alguém que está com a sua vida vulnerável e vai lidar com a situação e não vai saber como resolver. A gente vê isso na casa do Senhor em vários lugares. Pessoas às vezes que estão numa situação complicada e estão mais perdidos do que seguem tiroteio. Por exemplo, às vezes aparece um endemoniado, ali manifestou ali num local, num recinto, e a pessoa não sabe como se portar, não sabe como conduzir. Quando a Bíblia diz colocar a mão e no nome do Senhor Jesus Cristo, demônios, seja expulso, porque no nome de Jesus Cristo há autoridade e há poder. Se eu me encontro com alguém enfermo, amados, eu não preciso virar, no meu caso como ministro, virar para o pastor e perguntar, pastor, o que eu tenho que fazer? Como ministro, o meu papel, ou como servo de Deus, como cristão, a Bíblia é o parâmetro. Se alguém se encontra enfermo na minha frente, qual é o meu papel? Amados, posso orar por você? E ele permitindo? Em nome de Jesus, seja curado. Então a Bíblia em todo o tempo, amados, se você procurar para qualquer situação, a Bíblia ela te dá respaldo. Agora, para você ter consciência do que ela está te respaldando, a leitura ela é primordial. Como eu falei, o culto de doutrina ou a escola dominical, eles são cultos de ensinamento, justamente onde a mensagem, para alguns, ela se torna lenta, porque ela te leva a detalhes. Os detalhes, eles vão te fazer refletir. Eu reflito, porque a mensagem pelo lugar ela porta para mim, que estou ministrando, e depois para vocês que estão recebendo esta palavra. Então, para toda a situação da igreja, uma função que eu vou exercer, amados, eu preciso de instrução. Mas não adianta eu ser instruído se eu não presto atenção na instrução e se eu não coloco em prática a instrução, amados. Aleluia! É fundamental para aqueles que servem a Deus. Porque a teoria, ela tem que andar com a prática. Amém? Então, quando nós olhamos isso, aí ele vai dizer assim, ó, para que saibas como convém andar na casa de Deus. O que é que ele está deixando claro? Que o Deus a quem esta igreja, esta casa está servindo, essa casa que é de Deus, ela tem um padrão de moralidade, amados. Ela tem um padrão de santidade. Ela tem um padrão de organização. Nós não somos como o mundo, que se provém, que se trata de qualquer forma, que se desmerece um ao outro. Nós somos irmãos em Cristo. Por mais que em algum aspecto ou que em algum momento nós podamos divergir de alguma pessoa, ou às vezes até nos irritarmos por alguma falha de alguém, mas essa igreja, ela se pauta, ela é constituída na vontade do Senhor. Então, tudo que nós olhamos para Deus, uma das características dessa observação é o amor, amados. O amor, quando nós olhamos para Deus, ele não é só um atributo. O amor, ele faz parte da essência de quem é Deus. E nisso, nós temos também que ter amor. Esse amor vai nos dar a capacidade de suportarmos, que eu sei que às vezes é difícil, a suportar as falhas de alguns conosco, ou às vezes das pessoas suportar as nossas falhas, também para com elas, porque a visão ela é justa, ela vale tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Então o amor, ele vai dizer, eu vou dizer que o amor tudo crê, o amor tudo sofre e o amor tudo suporta.
ele vem de Deus. Se viesse de mim, se fosse do meu natural, ia dar ruim. Se fosse do seu, ia dar ruim. Mas provém daquele que é excelente em Jesus, daquele que é perfeito em suas obras, daquele que concede tudo para aquilo que é proposto. Então, quando olha na questão doutrinária, esse andar está falando de um parâmetro de organização. E essa palavra casa, do grego, quer dizer oikos, que se implica a família, a casa espiritual, a comunidade que é organizada e o povo que pertence a Deus. Então, quem é Deus para nós? Ele é o nosso Senhor, ou seja, aquele que domina, aquele que institui, aquele que opera, aquele que realiza, aquele que nos domina, aquele que faz em pedra a sua boa, perfeita e agradável vontade, aquele que escolhe pessoas para o ministério e que através do seu Espírito derrama dons, talentos, capacidade. Aquele que nos escolhe não é pelo nosso mérito, amados, porque o Evangelho não é feito por meritocracia. Qualquer um que acha que foi escolhido por isso, amados, precisa rever os seus conceitos e aceitar Jesus novamente. Porque o Evangelho é feito pela graça e a misericórdia de Deus. É só você olhar para você. Eu gosto do próprio Jesus, o apóstolo Paulo. Deus vai dizer assim, ó, antes de olhar o argueiro do teu irmão, tira a trava que está dos teus olhos. Porque da mesma forma que tu medires, tu serás medido. O apóstolo Paulo na Santa Ceia, ele fala assim, ó, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Perceba que a Bíblia ela está sempre confrontando nós a olhar para dentro de nós, observarmos a nós, julgarmos a nós, melhorarmos a nós. Aleluia. E quando nós olhamos para a nossa vida, amados, se nós não tivermos esse trato, amados, a gente olhando para nós, a nossa demanda é tão grande que às vezes a gente não dá conta. Tu imagina eu olhando para a vida dos outros. Eu não dou conta nem da minha no completo. Se o Espírito Santo de Deus me ajudar, imagina eu olhando para os outros. Tem como dar certo, amados? Não. Então, vamos tomar cuidado com a nossa vida? Vamos? 1 Timóteo 4,16 vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é que está falando aí? Está falando de uma preservação da sua vida espiritual através do ensinamento. Aí ele vai dizer, ó, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo, ou seja, você tornará são, você tornará viável, você se tornará agradável perante o Senhor. E aí você tem condição de fazer algo por alguém, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Se eu estou enfermo espiritualmente, preciso ser curado para ministrar cura sobre a vida das pessoas. Esse processo ele é contínuo, ele é todo dia, ele é cada instante, a cada momento. É por isso que a oração, os propósitos, a leitura da Bíblia Sagrada, ele tem que ser todo dia, amados, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Então, Deus é o Senhor e há esta casa, que é essa comunidade, esse lugar onde as pessoas se reúnem para adoração ao seu nome. E esta casa ela vai comportar uma igreja do Deus vivo. Quem é essa igreja, amados? Essa igreja, por mais que hoje no dia mais a igreja católica, apostólica romana, se considere a primeira igreja, e eu não sei de onde eles tiraram essa asneira, porque quando você olha falando assim, porque eles usam a mesma Bíblia do que a nossa, com 7 livros a mais, que é chamado de livros apócrifos, que só tem valor histórico, não espiritual. Mas se você olhar a Bíblia, a primeira entendimento de igreja, nós podemos ver no hebraico, do termo Kaal, que quer dizer congregação de Israel. E nós vamos ver através do tabernáculo Deus direcionando o povo para a sua adoração. No Novo Testamento nós pegamos o termo eclésia, que vem em Mateus 16, 8, quer dizer igreja, um povo que foi tirado para fora. Tirado de onde? Do lamaçal do pecado.
do juízo eterno, da morte espiritual, e trago para a gloriosa luz, através de quem, amados? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, tanto este povo, ele precisa ter um reconhecimento, quem eles são, quem os tirou, e o propósito para que ele tirou, e para o Deus a que eles servem, para que eles servem. Porque quando eu olho essa expressão Deus vivo, eu estou falando de um Deus que é real e ativo, do Deus que se manifesta. A gente não vê ele de forma literal, mas a gente sente ele de forma abstrata, no decorrer do culto, através das palavras, através das orações, através dos louvores, através das manifestações dos dons, da profecia, da revelação, da visão, do discernimento de espírito, da palavra de sabedoria, da palavra da ciência. A gente vê ele agindo. Você vê ele mudando o quadro, você vê ele mudando circunstâncias, você vê ele fortalecendo o que está fraco, levantando o que está caído, dando força ao que está fraco, ressuscitando o que está morto, pegando aqueles que estão em maldição, colocando em lugar de bênção e operando os seus feitos, as suas realizações. E é por isso que nós temos certeza que nós servimos, amados. Porque esse Deus, ele se manifesta para os seus. E ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Por isso que nós somos chamados a igreja do Deus vivo. Aí eu vou parafrasear com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido, para que eu vos anunciei a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem motivo nessa noite para levantar sua mão e agradecer a Deus, porque você tem dono, você tem proprietário, você tem Senhor sobre a tua vida. Então quando eu falo que nós somos a igreja de Deus, eu estou dizendo que tudo o que acontece na minha vida não é por acaso nem por coincidência. Tem propósito, tem direção, tem objetivo, e ele está em todo o tempo trabalhando em favor das nossas vidas. Então ele é Senhor e ele é Salvador. Salvador porque ele nos libertou da maldição do pecado. E todo discipulado ele precisa entender o propósito do seu mestre, do seu supremo. Foi ele que nos comprou, e foi ele que nos redimiu, foi ele que nos elegeu, nos nomeou, nos predestinou e nos tornou herdeiro e co-herdeiro do seu reino, da sua glória, da sua majestade, da sua excelência. Então quando eu olho essa igreja ela tem característica, amados. Esse Deus ele é real, ele é ativo, porque ele não é um ídolo, como está escrito em Salmos 115. Tem olhos, não vê, tem boca, não fala, tem nariz, não sente cheiro, tem mãos, não apalpa, tem pés que não andam, não tem reação. O nosso Deus não. Até quando a gente não fala nada, aleluia, a capacidade dele é tão tremenda que o que a gente pensa, porque ele é onisciente, tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ele sabe do teu sofrimento, ele sabe do teu choro, ele sabe do teu angústia, ele sabe da tua aflição, ele sabe dos teus problemas, ele sabe até o que tu não pensou e o que tu vai pensar, ele sabe. Então quando eu sirvo a ele, eu tenho tranquilidade. Porque quando eu falo igreja que eu vivo, eu tenho certeza que eu não estou servindo a qualquer pessoa. Eu sei que eu estou servindo a um ser que nem um vocabulário mais rebuscado, nem com a oratória mais plena, completa, em profundidade e amplitude, eu conseguiria dimensionar os seus atributos, a sua excelência, a sua capacidade, as suas maravilhas. Então quando eu olho para isso, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza é que eu sirvo a um Deus que é ilimitado. O evangelista William falou isso na escola dominical. Quando você serve a um Deus que é ilimitado, o meu coração tem que ser um coração para descansar e andar sempre em paz. Porque seja qual for o problema, nele eu tenho solução, nele eu tenho saída, nele eu tenho possibilidade. Aleluia. Então quando eu olho dentro dessa concepção, essa igreja que é a igreja do Deus vivo, ela é comum
18 de Deus vai dizer o próprio Pedro, e é interessante que os homens, eu já tive a oportunidade de conversar com diversos pastores, sempre lembro de pessoas mais velhas do que eu, também pela influência do meu pai, e conversando com os pastores, eu sempre fui muito curioso para perguntar as coisas. E dentro das ações eu perguntava se Pedro, na visão dele, seria escolhido para a função que foi escolhido. Amados, se eu for botar na estatística de 10, 9 me disse que não. Por quê? Por causa do ponto qual ele negou a Cristo 3 vezes. Um dos argumentos, por exemplo, na visão literal, tá, amados? E não levando quem falou isso a julgamento, nada disso. As 3 coisas, depois o próprio Jesus, Lucas capítulo 24, depois de 3 anos ali e meio, mais ou menos, caminhando com Cristo, o próprio Jesus diz para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, faz ciência ao teu irmão, porque tempo de igreja não quer dizer que você também está convertido. Conversão está falando de mudança, e essa mudança em todas as coisas. Então é um processo contínuo. Mas você observa como é que é a visão de Cristo, porque a visão de Cristo, e ele dotado de toda excelência, ele poderia ser muito mais criterioso do que qualquer ser humano. Às vezes a gente reprova alguém por mínimas coisas, né? Ou às vezes a gente olha um defeito de alguém para poder julgar e depreciar alguém em uma função ou numa situação. Mas você percebe, olha a escolha de Jesus quando ele escolhe os discípulos. Ele pega homens que, aos olhos da sociedade, não falou. Qual a competência? Qual a circunstância que o levaria a receber aquela dádiva? Então, por exemplo, para ver Jesus na transfiguração do monte, como João, Tiago e Pedro viram. Só que Jesus, amados, uma das coisas que nós temos que entender, que Jesus, a visão de Jesus é uma visão sempre de transformação. Porque a maior característica do Evangelho não é pegar o que é bom e melhorar e tornar mais bom. A maior característica do Evangelho é pegar aquilo que é depreciado por todos e como uma madeira, ou não sei, como ouro, ou como qualquer ferramenta que você lapidar. A lapidação, ela precisa de tempo. A lapidação, ela precisa de paciência. A lapidação precisa ter muita fé. Porque às vezes a gente vai lidar com pessoas que são complicadas, às vezes nós mesmos somos pessoas complicadas. E precisa que aquele que está nos olhando tenha a mesma sensibilidade de Cristo, amados. Uma das coisas que eu tenho muito orado a Deus, eu falo: Senhor, me ajuda a ter o teu olhar, me ajuda a ter a tua visão, me ajuda a ter a tua sensibilidade. Porque se eu olhar para a visão carnal, amados, eu tenho tato, eu tenho toque, eu tenho meticulosidade, eu tenho as minhas características, eu tenho as coisas que eu reprovo, eu tenho coisas que eu aprovo, e nessa concepção eu posso falhar, porque eu sou falho, eu sou errante, sou pecador, e sou tão dependente como meu irmão da graça de Deus. Para você ver Jesus Cristo na visão, como é que ele é misericordioso? Ele pegou os improváveis, aqueles que ninguém ainda deu nada, para mostrar e colocar em lugar de excelência. E Hebreu vai dizer: homens do qual o mundo não era digno deles. Amados, isso é loucura na visão natural. Aí como eu posso dizer que alguém não tem jeito, que alguém não tem esperança, ou que alguém não vai chegar a uma função? Isso não me compete, amados. Isso não faz parte da minha prerrogativa de nenhum ser humano. Quem escolhe, quem rege, quem prestina é o Espírito de Deus. Aleluia! E nós temos que olhar sempre e buscar. Eita, papai! Isso é um desafio, amados. Mas a gente tem que esforçar para olhar pela perspectiva de Cristo. Cristo tem que ser o nosso cerne, o Espírito tem que ser o nosso orientador. Porque o que eu reclamo, o que eu lamento, o que eu julgo, o Espírito de Deus já viu lá no futuro.
Uma vez tu olha para alguém, uma vez tu vai olhar para mim, uma vez eu vou olhar para alguém, que para nós não tem condições, não tem médico, não tem cabimento. Mas o Espírito está olhando, você não sabe de nada. Você não está enxergando nada. Você está cego espiritualmente. Porque o que eu tenho preparado para este homem, às vezes, até maior do que eu tenho na tua vida. E vai ter pessoas, e eu creio, tem pessoas que eu vou olhar aqui, eu vou encontrar lá no futuro em funções maiores do que a minha. Em locais maiores do que o meu, melhores do que o meu. E a pergunta é, porque Deus amou mais ele do que a mim? Não. É ministério, é soberania. Deus é soberano, faz o que quer, na hora que quer, quem quer, do jeito que quer, e não tem que dar satisfação a ninguém. A pior burrice do ser humano é querer limitar a ação do Espírito de Deus. Quem somos nós para limitar o Espírito Santo? A gente limita o nosso Espírito, às vezes até nós mesmos. Mas o Espírito de Deus não. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele manda, Ele faz, Ele opera. Ele é tudo. Então, quando eu olho isso, essa igreja parece uma coluna, porque essa igreja, e o próprio Pedro, quando recebe essa promessa, olha a circunstância que Pedro está. Mas Pedro, ele recebe uma promessa, e Pedro vai ser instituído por Deus, mais na frente como apóstolo, mesmo com todas as circunstâncias, e vai ser, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A outra promessa, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E por que não prevalecer contra a igreja de mentira? Por causa da força de Pedro? Não. Por causa do Deus a quem Pedro servia. Aí você olha Pedro, Atos 2:41, prega, quase 3.000 almas se converte. Atos 3, versículo 6, o paralítico anda. Atos 4:4, ele prega de novo, quase 5.000 almas se convertem. Você olha Atos capítulo 9, o morto ressuscita, o coxo anda, e você vê Deus atuando, operando, realizando, fazendo, porque é o que somos, o que fazemos, é por Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle, para Ele todas as coisas. Então nessa noite, amado, peça ao Senhor, Senhor, me mostra, me faça enxergar pela tua ótica, pela tua visão, pela tua direção, me faça ser sensível ao teu Espírito. Aleluia. Firmeza da verdade. E coluna. Estamos trabalhando na mesma perspectiva. Coluna sustenta. Por exemplo, um dos exemplos. O homem diz que, a ciência diz que o homem é ancestral do macaco. Mas Gênesis 1:26 vai dizer que a Bíblia vai falar, o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E ainda mais do que isso, o homem é a coroa da criação. Então nós refutamos mentira. A outro ponto, firmeza, está ligado ao que? A estabilidade e a proteção da verdade. Como está estável em meio a circunstâncias ruins? Você lembra das perseguições? E aqui o Paulo está citando, mas o evangelho aqui está sendo perseguido pelo imperador de Roma, os judeus ortodoxos tentando matar Paulo, quantas vezes botaram em cadeia Silas, Barnabé, Timóteo e os outros. Pedro vai morrer de cabeça para baixo, crucificado no ano 67, em Jerusalém. Paulo morre em Roma, cabeça decapitada, ano 67. Tiago morre no ano 41. Apóstolo João morre no final do primeiro século. Mas aqueles homens, eles não paravam mais. Por quê? Porque o evangelho, por mais que se levantasse o Império Romano, ou como se levantou a União Soviética, que pegava um morto e pegava alguém vivo. Vamos, por favor, para fazer uma comparação aqui. Sabe como os comunistas faziam? Ele pegava, mas gente, hoje eu vou te deixar como vivo, eu sou morto. Amarrava eu morto no evangelista que está vivo, se entrelaça comigo. E aí, dentro desse entrelaçamento, o que vai acontecer? Eu estou morto, estou em estado de decomposição. As bactérias que estão no meu corpo vai passando para o evangelista. Aí ele vai ficando resfriado, ele vai tendo febre, ele vai tendo a sua imunidade baixar, e pouco a pouco ele vai morrendo. Na frieza, na fome, na falta de crença, e até
AK-47, R-15, tiroteio, dinamite. Estou nem aí. Deus me chamou para ganhar algo. Deus me chamou para ser anunciador de boas novas. Então, se tiver que morrer, morro com honra. Porque se padeço pela causa de Cristo, é privilégio. Eu não posso padecer com um benfeitor ou com alguém que se intromete no negócio da lei. O que é negócio da lei, amados? É eu me intrometer na vida dos outros, é eu comprar e não pagar, eu ficar de fofoca na esquina com quem não deve. Mas se eu padeço pela causa de Cristo, a honra, a glória, a louvor, essa igreja tem convicção, amados. Essa igreja ela tem certeza. E essa convicção tem que estar dentro da igreja, amados. Eu não entendo tanta gente com medo de morrer. Eu nunca vi isso. Parece que a morte para nós é o término da nossa vida. A morte para nós é o caminho para a vida melhor, amados. Eu não estou falando de procurar a morte, mas se está disposto a fazer o que Deus te mandou. Aí Deus te manda dentro da comunidade. Eu não vou não, com medo de tamanho da arma, não sei o tamanho da arma dele. Maior Deus que está na minha vida e que me garante eu não botar para meus pés. Aleluia! Quero saber o que é ele? Ele tem que ter medo de mim, então o som da Espírito está sobre a minha vida. Então quando a gente olha para esses homens, são marcos de perseverança, marcos de convicção, marcos de sofrimento, como o apóstolo Paulo, 6,17 de Gálatas. Ninguém me inquiete, ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. E a pergunta é, você está pronto a levar as marcas? Pregar sobre Deus, adoração é bom, né? Está vendo que pagar o preço. Tudo que envolve a Deus tem preço. Qualquer um que serve a Deus e acha que não vai pagar preço, está vivendo em outro mundo. Está no mundo do imaginatório. O mundo da realidade de Deus tem preço. Ele pagou preço na cruz e nós pagamos um preço até chegarmos à coroa de glória. Então, para fecharmos essa questão da estabilidade, fala de uma igreja que tem estrutura, fala de uma igreja que se mantém protegendo a verdade de Cristo. Não é o Estado que diz o que eu vou pregar, não é o governo que me limita no que eu vou pregar. Eles podem perder dele, mas eu vou sempre dizer: o gênero que existe, o sexo que existe é macho e fêmea. Qualquer outra coisa está na contramão da palavra de Deus. E a Bíblia afirma: pode se levantar as ideologias de gêneros, eu não estou nem aí, porque eu defendo a Cristo e a fé que um dia eu professei e professo até o dia de hoje. Então quem nos dá estabilidade é Cristo, quem nos livra é Cristo, quem nos guarda é Cristo. Mas se for para me padecer, tranquilo. Se eu estou na obediência a Deus, os céus me aguardam. Não vou ter mais dívida, não vou ter mais prova, não tenho aluguel mais para pagar, não tem ninguém enchendo mais minha paciência, não corro risco mais de ficar enfermo. Eu vou estar muito bem. Tomara a Deus, quando eu for, minha esposa vai junto comigo também. Bem, vamos lá. Versículo 16. Firmeza na verdade. E sem dúvida alguma, quem serve a Deus não vive pela direita ou pela esquerda. Ele tem um foco. Aleluia. Ele tem um padrão. Nosso padrão não varia, não fica variando de acordo com o que A, B, C, D pensa. O nosso padrão é instituído pelo mesmo, que é uma igreja em santidade. Por isso que Pedro vai dizer 1,15: sede santos, porque eu sou santo. E o padrão de santidade é dele. Grande é o ministério da piedade. E dentro dessa aplicação desse ministério da piedade, está falando de quê? De uma vida, amados, de devoção verdadeira e de um relacionamento para com Deus. Por que eu digo de um relacionamento verdadeiro, amados? Porque há muitos que perdem tempo dentro da casa do Senhor. E como eu perco o tempo da casa de Deus? Eu encaro a igreja como um cumprimento de um protocolo, como se eu fosse a um shopping, como se eu fosse a um campo de futebol, ou que eu fosse curtir uma lua de mel. Igreja não é isso. Toda vez que eu saio da minha casa, eu posso estar com o problema que for, a dificuldade que for, mas quando eu entro aqui, a minha adoração é a
Deus. Pode ser um membro que estiver cantando, pode ser um membro que estiver orando, pode ser um membro que estiver adorando. A minha adoração não está porque está com o microfone, seja do membro ou pastor. A adoração é a Deus. A minha glorificação é a Deus. Porque quando eu adoro, eu estou mostrando que eu sou alguém grato. E grato por quê? Porque eu recebi uma dádiva que eu não era merecedor. Tem alguém que era merecedor aqui da salvação? Eu não sou. Então, se eu não sou, meu maior papel aqui não é pedir, mas é dar. Glória a Deus. Quando eu entro aqui, Senhor, a primeira coisa, Pai, graças por estar na tua casa, por mais um dia vencido, por o Senhor ter me dado força para chegar até aqui, me ajuda a te adorar, em espírito e verdade. Eu vou pedindo e Deus vai me concedendo aquilo que eu preciso. Mas o meu primeiro papel é de agradecimento, amados. Quem não agradece, demonstra a Deus que é ingrato. E ingrato está na contramão do Senhor, porque Deus naturalmente já faz tudo por nós. Só o fato de você estar aqui já é um motivo para você levantar a tua mãe e agradecer. Aleluia! Porque muitos estão no leito do hospital, como eu tive. Tive uma semana internada, não sabia nem se eu está vivo ou não. Mas toda vez que eu olho aqui, eu lembro do que eu passei. E vejo onde eu estou. Meu papel é só agradecer a Deus. Vou ficar aqui reclamando, murmurando, reclamando para o Senhor, não, Pai, graças te dou. E me dá graça para suportar o que está por vir. Esse tem que ser o nosso papel como servo de Deus. Então o Ministério da Piedade, ele te traz essa concepção de uma vida de devoção verdadeira, uma vida de entrega, uma vida de comunhão. Lógico, amados, que a igreja tem vários trabalhos. E às vezes, nesse decorrer dos trabalhos, nós temos nosso compromisso. Eu não estou falando para você abandonar a sua família. Tem sua festa com seus familiares, vá. Tem o aniversário do teu casamento, vá. Tem o momento das tuas férias, você tirar, tire. Mas saiba também separar o seu momento para com Deus. Isso fala de uma vida de equilíbrio. A nossa vida não se pauta só 24 horas todo dia dentro da igreja, não, amados. Nós temos família, nós temos trabalho, nós temos negócio, nós temos uma vida educacional. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de sabedoria. Então precisa pedir a Deus para saber organizar a sua vida. Por isso que eu tenho meu tempo de ler, eu tenho meu tempo de orar, eu tenho meu tempo de buscar, tenho meu tempo de namorar com a minha esposa, tenho meu tempo de sair, tenho meu tempo de tirar minhas férias, tenho meu tempo de faculdade. E eu vou organizando. E Deus vai dando direcionamento em tudo, amado. Aleluia! Peça a Deus equilíbrio, não seja animado, seja equilibrado. E aonde você me prova isso, Bíblia? Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 21. Temperança, que é o equilíbrio para todas as coisas. Deus é Deus de equilíbrio e é Deus de sabedoria. Vamos lá. Manifestar em carne. Aquele que se manifestou em carne. Ou seja, aquele que se revelou em Jesus Cristo como um homem. Como está no Evangelho de Jesus. Segundo escreveu São João capítulo 1, versículo 14. Ele veio para morrer, para padecer, para sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitou. E vive está à destra de Deus, o seu Espírito está conosco, justificado no Espírito. Isso fala que Jesus foi confirmado pelo Espírito que é justo e verdadeiro. E aqui eu quero fazer essas duas parâmetros. O que é ser verdadeiro? É agir com credibilidade. Não é falar de acordo com o que me favorece. Não é falar com aquilo que convém, não. É falar o que é certo. É A, é A, é B, é B, é C, é C. Não é agir com duplicidade de ânimo, amados. Porque o Deus, quando Ele tem que falar conosco, Ele é verdadeiro. Quando tu acerta e fala, meu certo, eu te agradar de ti. Quando está errado, se apruma, toma posição e se converte. Se ajusta porque eu não tenho se agradar. Aí vão dizer, é Deus ignorante? Não. Isso é uma demonstração de amor, porque se ele está falando assim contigo, é sinal que você já está no grupo dos reconciliados. Ele tem obra, ele tem projeto, ele tem propósito, e não quer te ver se perder com o mundo, amados. Justo, a balança dele é justa, não tem dois pesos nem duas medidas. Ele não olha para um e pesa mais pesado, e para outro ele bota mais baixo. Não, ele é justo. Ele sabe como tratar com cada um de vocês. Ele trata segundo as nossas situações. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe o que nós podemos melhorar. Ele sabe aquilo que a gente tem feito de bom. E Ele vai agir de maneira correta, porque Ele é perfeito. Aleluia!
pelo Espírito Santo. Nós vamos ver ele ressurgindo a Jesus como homem, e nós vamos ver o Espírito Santo dando a sua aprovação divina. Vocês lembram no batismo, quando Jesus ele se batiza, e Jesus não precisava de batismo porque ele é puro, mas serviu como exemplo para a igreja, e o batismo dele é por imersão. O Pai grita do céu: este é o meu filho amado em quem tem me comprado. Quem é que repousa em cima de Cristo? A pomba, que é a simbologia do Espírito Santo. Sim, para se cumprir o que está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2: do rebento de Jessé brotará um renovo, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de refúgio, o Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento. Então isso fala de confirmação e autenticação de ministério. Aleluia. Ele vai também ser visto pelos anjos. Por que visto pelos anjos? Porque os anjos foram testemunhas que evidenciaram o seu nascimento, como o anjo Gabriel anunciou a Maria, tentação, Jesus no deserto, ressurreição, quando ele aparece diante daquela mulher, e a sua ascensão aos céus, capítulo 1 de Atos, quando ele disse aquelas 500 pessoas que estavam naquela multidão: o mesmo que está subindo, ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Pregado entre os gentios, mostra a expansão do Evangelho. Cristo não veio apenas para Israel, a mensagem foi anunciada a todas as nações, e nós somos fruto disso, amados. Quando estava lá em Atos capítulo 1, versículo 8, lembra? Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Lá, extremo oriente, aqui, extremo ocidente. Para trás, na nossa costa terrestre, nossa costa de mares, essas coisas, não há mais terra. Aqui nós estamos no extremo ocidente, e lá no extremo oriente, mostrando que Deus é Deus que cumpre palavra. Querido, no mundo, refere-se à resposta humana, pessoas diferentes, em lugares que aceitaram o Evangelho, e o crescimento da igreja primitiva. Porque aonde Deus está, amados, crescimento está ligado à prosperidade. Crescimento está ligado à confirmação. Essa igreja começou como uma igreja primitiva lá em Jerusalém, e hoje nós vemos, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, seja na Arábia, seja na Nigéria, seja na Turquia, seja na Rússia, seja nos países mais difíceis, esse evangelho é pregado, esse evangelho é anunciado, esse evangelho é demonstrado, e o nome do Senhor Jesus é glorificado, recebido acima da glória. Mostra aí, aponta para a ascensão de Jesus Cristo, exaltação e glorificação. Porque, amados, quando nós vimos ele como igreja e fomos arrebatados, aquele que foi voltará, e ele voltará como Senhor, ele voltará como Deus, ele voltará como noivo que veio buscar a sua noiva, e nós seremos levados para ceiarmos na boda do Cordeiro, adorando, bendizendo, glorificando aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, aquele que está no Apocalipse capítulo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. É a Ele que nós estamos. Para fecharmos, amados, o plano do Salvador Deus revelado em Jesus Cristo, ele envolve em sua encarnação como um homem, a confirmação pelo Espírito, o testemunho celestial, a proclamação missionária, a fé no mundo, a exaltação na glória. E dentro dessa aplicação, amados, que nós podemos dizer, para fechar essa mensagem, a fé cristã está centrada em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início, Ele é o fim, Ele, tudo se pauta nele, se desenvolve nele, prosperará nele, e por Ele nós não alcançaremos nada. Até porque, como está escrito em Colossenses 1:7, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A igreja existe para anunciar essa verdade, porque nós pregamos uma palavra que é infalível, que é inerrante, que é imutável, e que permanece e prevalece para todo sempre. Então a vida cristã, uma vida de piedade, nasce na revelação do próprio Jesus, ou seja, que o nosso comportamento, que as nossas ações, que as nossas atitudes e que as nossas palavras, assim como a nossa irmã Lívia disse, possam refletir
o Senhor Jesus Cristo, e que o mundo possa ver em nós uma oportunidade, amados, para ser libertos, para ser restaurados, para ser curados, para ser levantados, para ser modificados, para ser abençoado e para alcançar a gloriosa promessa que nos aguarda, que é a volta de Jesus Cristo. Amém, amados? Muito obrigado pela atenção, pelo tempo, que Deus te abençoe e que fique na paz e a graça de Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém.